Um jovem fala sobre sua provação há 5 anos. Aparentemente, ele havia sofrido bullying e isso o impediu de sair de seu quarto. Ele havia perdido a esperança na vida e começou a viver sua vida sem rumo, enquanto passava o tempo jogando videogame. Nesse momento, uma linha brilhante apareceu, Chan, que o teletransportou para um reino diferente. Chegando lá, ele se depara com uma garota de branco que o parabeniza por ter sido escolhido para reencarnar. Após cuidadosa consideração, isso aconteceu. Após o que ela chamou de uma consideração cuidadosa, ao ouvir isso, o homem fica surpreso por estar para reencarnar. Ele está, no entanto, satisfeito e despreocupado por ter acabado morrendo no quarto que mantinha. Enquanto isso, ela o informa que o novo mundo para o qual ele se dirige é um mundo onde a faculdade mágica significa tudo. Devido a isso, ela promete conceder a ele habilidades poderosas para facilitar sua nova vida. Além disso, ela o instrui a tentar aproveitar sua nova vida desta vez. Depois de uma rápida reflexão, o homem afirma que quer uma vida boa e tranquila, um mundo com animes e games para ele jogar o dia inteiro, aliada à chance de cochilar sem perceber nada. Esta vida, ele acredita, supera todas as outras. Então ele concorda em reencarnar. Enquanto ele está reencarnando, ele está determinado a usar as habilidades que o anjo lhe prometeu para viver uma vida muito preguiçosa. Surpreendentemente, quando ele abre os olhos, percebe que é um bebê. Embora pareça uma sorte, ele nasceu na realeza. Ao vê-lo, a rainha fica emocionada. Por outro lado, o rei está satisfeito, principalmente porque eles pensaram em um príncipe que se pareceria com os dois. Seria realmente impressionante. Olhando para o peito do príncipe, ele vê que ele carrega a insígnia real em seu peito esquerdo. Com isso, ele não duvida do fato de o filho ser deles. Enquanto isso, o homem, vendo que seus pais são da realeza, se consola com a ideia de ser uma linha tênue para o trono. No entanto, o rei imediatamente ordena uma avaliação mágica do príncipe. Ele procura saber qual é o nível máximo de mana do príncipe. Ele acredita que isso será muito alto, já que o príncipe está nascendo da princesa Flash que derrotou o rei demônio. Ele acredita que isso fará com que o nível de mana do príncipe seja de pelo menos 40 ou 50. Surpreendentemente, ele é informado de que o nível do príncipe é 2 e ele não tem elemento. Isso significa que ele só pode usar magia de barreira. Ao ouvir isso, o rei fica surpreso. Ele se pergunta como um príncipe imprestável pode nascer para ele na princesa Flash. Ele acredita que a existência do príncipe causaria indignação entre seus súditos. Com isso, a rainha concorda. Eles imediatamente decidem contar ao conselho que o príncipe morreu durante o parto. Ao ouvir isso, o homem fica chocado, mas pelo fato de estar morrendo imediatamente após a reencarnação. Como ele estava cercado por pessoas horríveis em sua vida passada, ele não achava que encontraria pessoas assim neste mundo. Enquanto o rei parece interessado em revelar o príncipe, o mago tenta adverti-lo, mas ele ordena que o mago fique em silêncio. Em vez disso, ele ordena a uma das empregadas que se livre da criança na floresta. Quando o anjo vê isso, ela começa a entrar em pânico. Quando questionada sobre o que aconteceu, ela revela que deu ao homem habilidades poderosas, e ninguém no mundo humano percebeu isso. Isso acontece porque o dispositivo de medição no mundo humano só pode ir até 2 dígitos. Além disso, ela havia esquecido de dar a ele um elemento. Eu sei que você está curioso sobre o que ela definiu para o nível dele. Bem, ela definiu para 1002. Esse é um número ultrajante para um ser humano. Pouco depois, o homem se encontra na floresta, colocado sozinho em uma cesta. Ele lembra que o mago disse que pode usar a magia de barreira para se salvar. Ele tenta usar a barreira, tentando descobrir uma maneira de visualizá-la. Em sua primeira tentativa, ele cria um paralelepípedo. Isso o deixa satisfeito com o pensamento de que a magia pode ser tão fácil. Além disso, ele descobre que pode ampliá-lo e dar-lhe uma cor diferente. Ele tenta transformar o paralelepípedo em diferentes formas e percebe que pode transformá-lo em qualquer coisa em que pensar. Só então, ele finalmente tenta usá-lo para si mesmo e consegue se proteger com ele. Então ele levanta o cubo com ele e, surpreendentemente, funciona. Isso o faz perceber que seu poder é mais útil do que ele pensava. Ele acredita que não usa mana. Isso o deixa confiante de que, se for atacado por um animal selvagem, poderá se defender.
Surpreendentemente, seu pensamento é interrompido quando ele é atacado por um grande lobo. O lobo tenta comê-lo e acaba mordendo o cubo ao seu redor. Vendo como os cubos são funcionais, ele decide criar um monte de outros cubos na tentativa de atacar o lobo. Infelizmente, os cubos são pequenos e não afetam o lobo. Como isso não causa danos ao lobo, ele decide usar algo maior. Ele usa os cubos para levantar várias árvores, que joga no lobo. As árvores caem sobre o lobo, e ele também se levanta facilmente. Então ele decide ir maior. Desta vez, ele levanta uma grande porção da terra e a direciona para o lobo. Vendo a grande terra se aproximando dela, o lobo começa a implorar por misericórdia. A princípio, o homem não a ouve, mas quando ela grita mais alto, anunciando sua rendição, ele para. Mais tarde, após o ataque ter sido interrompido, o lobo revela que tentou comê-lo para reabastecer sua mana, mas não sabia que ele seria tão forte. Ela procura saber o que ele é, mas surpreendentemente ele não pode falar desde que é um bebê. Isso surpreende o lobo, que acha que seu comportamento é lógico demais para um bebê. Para poder responder a ela, ele usa sua magia para converter seus pensamentos em som. Depois de usar isso, ele é capaz de falar. Nesse momento, o lobo procura saber quem ele é. Em resposta, ele afirma que seu nome é Aruto, que nasceu em um reino distante, mas foi abandonado por seu baixo nível de mana. Isso surpreende o lobo, especialmente porque ela pode sentir a mana emanando do bebê. A quantidade de mana que emana do bebê faz com que o lobo pergunte se ele é o rei demônio reencarnado. Como ele era bastante desconhecido em seu passado, ele não revela isso, especialmente porque isso o faria parecer um perdedor. Devido a isso, ele aceita que é verdadeiramente o rei demônio. Ao ouvir isso, a loba fica chocada até os ossos. No entanto, ela vê isso como uma explicação razoável para a força de Aruto. Devido a isso, ela se deita de costas para admitir a derrota e pede que ele a mate. Não querendo, ele afirma que está bem desde que ela não o ataque. Ela vê isso como um ato de extrema generosidade. Isso a faz jurar a ele, prometendo manter essa promessa, especialmente porque ela é uma orgulhosa Flame Fenrir. Ao ouvir isso, Aruto se refere a ela como Frei e se despede. Como ele se referia a ela por um nome, ela faz um pacto com ele, referindo-se a ele como seu mestre. Com este pacto, ela jura dedicar-se a ele. Ele acha isso confuso, pois apenas encurtou o nome dela e nunca teve a intenção de dar a ela um novo nome. No entanto, ela não parece interessada no que ele diz. Nesse ponto, de repente, ele fica fraco. Querendo saber qual é o problema, Aruto percebe que não é um problema que ele possa resolver com magia. Esse problema passa a ser o da fome, e ele precisa de um pouco de leite para lhe dar um pouco. A loba se transforma em humana, determinada a fazer qualquer coisa por seu mestre. Vê-la assim o deixa desconfortável, pois ela está sem roupas. Mesmo depois que ela veste algumas roupas, ele ainda reclama de como ela chama a atenção. Nesse momento, ela se prepara para lhe dar um pouco de leite, mas descobre que não tem leite para dar. Quando ela percebe isso, ela pede desculpas a ele. Enquanto eles conversam, ela percebe alguém se aproximando deles. Só então, ela pede permissão para matá-los. No entanto, Aruto a adverte para não fazer isso e eles aprendem a se comunicar. Ele a incentiva a perguntar o que eles estão procurando, então ele usa sua magia para criar um link com ela para dizer a ela o que dizer. Nesse momento, os dois são abordados por um homem que afirma ser parente dos pais do bebê e que veio salvá-la. Ele conta a eles uma história de como sua esposa não conseguiu dar à luz um filho e pede permissão para ficar com o filho. Todos os freis se recusam. Ele se oferece para dar à criança o leite de que ela precisa. Vendo isso, Aruto está com fome e quer, mas ela insiste que ele não precisa. Eventualmente, ela concorda e eles seguem o homem até sua casa. Anos depois, Aruto cresceu e agora mora com o homem. Ele se encontra com uma nova irmã e uma mãe que o ama. Enquanto ele tenta se misturar com a família, a garotinha não quer ser amiga dele, pois quer que eles sejam próximos. A mãe sugere que ele lhe dê um presente. Enquanto isso, sozinho em seu quarto, percebemos que ele agora tem um clone de si mesmo, que ele fez magicamente. Ele pretende usar isso na ocasião de sua partida. Os esforços que ele fez para fazer o clone se mover e falar provaram ser inúteis. No entanto, isso será difícil, pois o clone não pode se mover ou falar.
Naquele momento, seu pai o chama e ele desce para ver uma instalação de esgrima. Seu pai o instrui que ele precisa aprender esgrima, mas ele insiste que só quer aprender magia antiga. Nesse momento, ele se prepara para ir embora, mas é impedido pelo pai, que garante que ele precisa aprender esgrima. Então ele entrega a ele uma espada de madeira e diz para ele atacá-lo. Antes de atacá-lo, ele voa no ar e se esquiva do ataque. Vendo isso, seu pai fica chocado. Ele se pergunta como alguém com pouco nível de mana e nenhum elemento é capaz de fazer isso. Nesta tumba, Haruto também bateu com sua espada no chão, fazendo-a quebrar e criando um buraco no chão. Quando seu pai provocou para atacar. Novamente, ele pula rapidamente no ar e isso choca seu pai, que vê isso como algo que alguém com nível 30 de mana seria capaz de fazer. Eles terminam a esgrima daquele dia com muitas perguntas sem resposta. Enquanto eles brigavam, sua irmãzinha chamada Charlotte os vê e testemunha tudo o que aconteceu. Ela também está chocada com o tipo de habilidade demonstrada por seu irmão. Os esforços que ele fez para fazer o clone se mover e falar provaram ser inúteis. Admirando o homem hoje, ela decide ensiná-lo algumas habilidades de luta com espadas e percebe o quão poderoso ele é. Isso o faz perceber que ele poderia ser um demônio. Mais tarde, quando ele conta isso à esposa, ela acredita que eles ainda podem cuidar dele. Ele conta a ela sobre como ele poderia ser filho do rei demônio. Isso nos surpreendeu, pois ele havia dito anteriormente que a criança era parente dele. Isso significa que ele é parente do rei demônio? A mãe parece tão incomodada com isso que a faz pensar. Mesmo que Haruto não seja seu filho, ela fica com nada além de um coração preocupado com tudo o que seu pai lhe disse. Eles, porém, chegam à conclusão de que o menino poderia ser criado como humano e cuidado. Aparentemente, a jovem está ouvindo isso e pondera sobre o pensamento de seu irmão ser um demônio. Isso torna todos os seus pensamentos inquietos sobre ele uma realidade. Ela fica com o pensamento de seu irmão ser um demônio ou um humano, e isso a divide de duas maneiras. Se você gostou deste resumo, deixe-me saber nos comentários e, obviamente, deixe seu like também. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos e se inscrever. Acima de tudo, ative o sino de notificação para não perder a próxima recapitulação